Fala, meus queridos, beleza? De volta aqui no canal, mais um vídeo para vocês. Hoje um assunto aqui é bem interessante, bem bacana. Eu vou tentar explicar da maneira bem simplificada para vocês, beleza? O assunto hoje é conexão M2. Galera, vocês sabiam que existe SSD com conexão, existe mais de 2 SSD com conexão M2, né? Então, para vocês que não sabem, M2 é aquela conexãozinha do PCI que você usa principalmente, galera, esses SSD aqui, os NVMe, galera. Como vocês sabem, existe os NVMe de conexão 3.0 e o 4.0, que é os mais rápidos, ou seja, velocidade entre 1500 a 7000 megabytes por segundo. Esse camarada aqui você atinge, ou seja, bem rápido mesmo. Se você acha que um SSD SATA já é rápido, deixa o seu PC rápido, imagine um camarada desse aqui com gravação, né, com velocidade de 7000 megabytes por segundo. Enfim, meus amigos, é um assunto um pouquinho assim chato, mas eu vou tentar falar de uma maneira bem mais simples e também vou responder, tentar ajudar um amigo aqui inscrito no canal, que ele está com problema no M2, na conexão dele lá no notebook dele. Ele está tendo problema lá com a conexão e eu vou tentar explicar e vou mostrar aqui para vocês na prática como é essa conexão M2, beleza? Então, já peço a você que se inscreva no canal, dá joinha aqui no vídeo, ativa o sininho e tamo junto e vamos para o vídeo. Meus amigos, a conexão M2, que essa daqui, eu tô com a placa-mãe aqui com a conexão M2. A conexão M2 é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem de perto aqui, ó. A conexão M2, galera, é essa daqui, ó. Ó, que fica no PCI, ó. Esta placa-mãe aqui, ela tem duas. Tem essa aqui de cima, ó, e essa aqui, certo? Aí o que acontece? O pessoal, a maioria do pessoal acha que esse M2 que vem é somente para o NVMe, né? Que esse aqui que é bem conhecido aí no mercado, né? Principalmente ficou conhecido agora de uns tempos para cá, né? Depois aí da oitava geração aí de processador, que já veio com esse suporte para NVMe, então ficou bem conhecida essas conexões aqui M2 para NVMe. Só que, galera, esse M2 já é bem antigo já. Para vocês terem ideia, aquelas plaquinhas de rede lá de Wi-Fi, ela é numa conexão M2, então, ou seja, bem antiga mesmo, né? Então, tendo em vista isso, galera, existe também conexão M2 para SSD, galera, SATA. Mas que SSD SATA é esse que você vai conectar aqui? Na verdade, galera, esse SSD que eu tô falando é o NGFF. Ele é desse jeito aqui, galera, parece um NVMe, do mesmo jeito, né? A conexão aqui, ó, M2, porém o protocolo dele que é diferente do NVMe, porque na verdade, galera, o NVMe é um protocolo de conexão, né? Falando um pouco mais técnico, né? E o NGFF, falando simplificadamente, ele é um SSD SATA. Então, quando você for comprar um SSD para o seu notebook, para o seu PC, que você pesquisa lá NVMe, você procura SSD M.2, às vezes você encontra um desse aqui bem barato, mas quando você vai ver, não é o NVMe, galera, é o o NGFF. Então preste muita atenção, porque às vezes acontece isso, do camarada comprar lá um SSD até no preço e quando vai utilizar aqui não funciona. Por quê? Porque não é um NVMe, né? É o NGFF. Então vocês têm que prestar atenção que existe dois tipos de SSD com a conexão M.2, certo? E neste caso aqui, galera, essa placa-mãe justamente é isso. Essa conexão de cima aqui é para pegar o SSD NVMe e essa de baixo aqui é para usar o NGFF. Então, se eu pegar esse NVMe aqui e colocar nessa conexão de cima, vai funcionar de boa. Mas se eu for usar aqui na de baixo, não vai funcionar. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? E
Respondendo aqui o comentário do nosso amigo aqui inscrito, o que acontece? Eu não sei se o problema dele é esse, mas o que acontece? Ele fala, galera, lá no comentário, vou mostrar aqui o comentário para vocês verem, ó, bem rapidinho aqui, ó. Olha o que é que ele diz aqui no comentário aqui, ele diz, ó, meu SSD não quer encaixar certinho, fica mostrando os componentes, daí mesmo forçando um pouco não entra. Ele é o M2 NVMe, ó, PCI geração 3.0, né? Ou seja, o que acontece? Também tem essa questão de geração, tem a geração 3 e também tem a geração 4, mas você pode usar um NVMe da geração 4 no PCI no PCI 3, né, 3.0, que vai funcionar de boa, né, vai funcionar tranquilo. Só que ele disse que não está encaixando lá, então eu vou mostrar aqui na prática aqui para vocês como é o encaixe e tentar mostrar ao nosso amigo aí para ver se o mesmo, se esse é o mesmo problema que está acontecendo com ele. Então se liga no vídeo que eu vou mostrar aqui. Bom, meus amigos, como eu mostrei anteriormente, aqui é a entrada, né, PCI do NVMe, e aqui é do outro tipo lá, que é o SSD SATA, né, o NGFF, né? Enfim, eles têm as mesmas conexões, ó, como vocês podem ver. Galera, eu tô tremendo um pouco aqui, sério, não ligo para isso, mas enfim, não tem como você errar. Ele disse que não tá conseguindo lá entrar, mas ó, galera, a entrada é simples, ó, galera, é só botar assim, ó, só conectar assim, ó. Aí você, ó, tá assim, ó. Aí você empurra um pouquinho, ó. Você deixa um pouquinho para cima e você empurra, ó. Você viu? Pronto, galera. Aqui vocês baixam e parafusa aqui, ó. Certo? Do mesmo jeito, meus amigos, vou ter retirado de novo aqui, ó. Tentar ser bem cuidadoso, mas não sou. Enfim, do mesmo jeito é aqui, ó. Conexão M2, ó, galera, a mesma coisa, galera, a mesma coisa, ó, mesma coisa. Detalhe, tô só com a mão aqui fazendo para vocês, ó, a mesma coisa, ó, certo? Parafusou aqui, já era. Então, meu amigo, se você tá tendo problema lá no seu, só pode ser duas coisas: ou sua entrada lá do PCI tá com problema, tá amassado, danificado, não tá entrando como você diz. Ou então você tá utilizando um SSD errado. Por exemplo, você tá aí com NGFF colocando na entrada NVMe, por isso que não esteja funcionando, ou então tá danificada. Por quê, galera? Porque não tem como você colocar errado, ó. Se você for colocar aqui errado, ele nem entra, ó. Ó, ele nem entra, certo? Então, meu querido, mostrando aqui, tentando lhe ajudar, é isso, ó. Se não for essa entrada que esteja danificada, pode ser essa questão aí do SSD que você está usando errado, né? E eu dei uma olhada no notebook que você me mostrou aqui, ó. O seu notebook já é um Samsung, né? Apesar de ser um Celo, ele já é do mais novo. Ele não pega esse padrão antigo, NGFF. O padrão dele é o NVMe, então não tem nada de errado, não é para ter nada de errado. Você comprou um SSD Canup, né? Olhe bem se ele é o NVMe. Então, se ele for o NVMe e não está encaixando lá, é isso que eu tô falando para você. Ou você comprou o SSD errado, ou tá danificada a entrada lá. Aí o que é que você vai fazer? Olhar bem direitinho lá, dar uma forçadinha, pode forçar, não demais, mas você vê que ele vai ter uma resistênciazinha, mas depois que ele empurrar, ele entra, ele dá aquele estalozinho lá e encaixa 100%. Então, meu querido, respondendo a você essa questão aí, para tentar lhe ajudar nessa questão aqui da conexão M2. E pro pessoal aí, é isso aí, meus amigos. É um vídeo simples, falando aqui sobre a conexão M2. Essa conexão M2, como eu já falei, ela já é bem antiga, mas ficou bem mais comum depois do surgimento desses SSD aqui, NVMe, né? Ou seja, os NVMe também não é novo, mas devido ter um alto valor, era muito difícil você comprar um desse aqui, muito difícil mesmo, né? Porque era muito caro. Os SSD só ficou acessível da pandemia para cá, os SSD SATA, assim, num preço bom. E esses daqui foi de alguns dias para cá, mas mesmo assim ainda são um pouco caros.
né? Mas o pessoal ainda compra muito, né, para colocar. Então é isso aí, por isso que eu tô gravando esse vídeo explicando aqui sobre a questão para você. Então, meus amigos, se gostou do vídeo da J, tentei explicar o mais simples possível, sem falar nada técnico, para vocês conseguirem entender aqui a situação, beleza? Valeu, meus queridos, forte abraço, tamo junto, tchau, tchau.